Bom dia a todos, eu saúdo a todos na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo. Como todos já sabem, meu nome é Davi Schmidt, né? E pretendo todos os domingos possíveis trazer um estudo bíblico novo, tá? Porque é necessário que o povo aprenda mais da Palavra de Deus. A igreja está esquecendo da Palavra de Deus. Estão investindo muito em revelações, em outras coisas, né? E estão esquecendo a base. A base do cristão é a palavra de Deus. Sem conhecimento, tu não faz mais nada, tá? Então, esse vídeo de hoje, eu vou iniciar ele com uma leitura bíblica que está no livro de Salmos, capítulo 1, tá? Livro de Salmos, capítulo 1. Tem por título Os Justos e os Ímpios, tá? Eu quero abrir com essa palavra aqui, mas essa é para ficar de referência, né? Para vocês estudarem, o assunto vai ser outro. Vamos ler então Salmos capítulo 1, versículo 1, que diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, porém como a palha, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, tá? Fica essa palavra para os irmãos estudarem melhor, é a questão dos ímpios, né? E das pessoas que tentam fazer as coisas que Deus se agrada, tá? Que nem eu sempre falo em todos os vídeos, não somente tu sendo um crente para fazer coisas boas, tá? Tem muitas pessoas no mundo que fazem coisas boas e é agradável a Deus, tá bom? Até no vídeo 2, se eu não me engano, vocês passem lá, que eu falo sobre o ladrão lá na cruz, né, que foi perdoado no último momento, tá bom? Bom, eu tenho mostrado através desses vídeos para vocês, né, como se deve ler a palavra de Deus, como se deve orar, como se comportar uma família cristã, tá lá tudo no vídeo 1 e vídeo 2. Tá? Quem perdeu, dá uma passadinha, porque eu vou tentar sempre levar os estudos bíblicos conforme o último vídeo, tá? Eu vou dar sequência, né, no caso, dos últimos vídeos. Bom, a gente aprendeu lá várias coisas muito importantes sobre a oração de costa para o altar. Eu vou bater muito em cima desse assunto, tá? Para crentes novos e velhos, tá? E para pessoas que não são crentes também, o dia que entrarem na igreja, saber como se comportar. Bom, a gente tem visto, ou melhor, eu tenho falado aqui sobre Deus, como se comportar a família cristã, como orar a Deus. Mas a pergunta é: quem é esse Deus? Qual é o nome dele? Será que ele tem um nome? Como é que a gente vai saber que é Deus? A gente vai fazer assim. Eu vou dar uma passada no livro de... Só um minutinho. Êxodo, capítulo 6. Vamos dar um pulinho no livro de Êxodo. Êxodo. Eu tenho problema de pronúncia, às vezes, irmãos. Não levem em consideração isso, tá? Importante que entendam. Tá bom? Êxodo, capítulo 6. Achei, tá? Capítulo 6, versículo 2. Êxodo, capítulo 6, versículo 2, 3, tá? Esses versículos que nós iremos passar.
que diz assim, ó: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Bom, o que acontece? Quando Deus se apresentou a eles, né, eles tinham ele, e conheciam ele por um nome. E ali, naquele momento, Deus apareceu e se apresentou com um outro nome, porque Deus tem vários nomes dentro da Bíblia Sagrada. E todos têm o mesmo significado, tá? Fica bem ciente isso. E eles não conheceram ele. Por quê? Olha só o que diz a palavra. Aparecia Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o nome de Deus seria esse, né? Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele sempre se colocou acima de outros deuses. Por quê? Existem outros deuses? Realmente, o que a Bíblia diz para nós, irmãos, não que exista, mas o homem tem por costume ter crença em outros deuses. Deus Sol, Deus Lua, estrelas, animais. Tá? Já é humano isso. Então ele se colocou acima de todos. Então o nome correto de pronunciarmos o nome de Deus é Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tá, mas então, e a palavra Jeová? O que significa? Também é nome de Deus? Sim. É o nome de Deus, sim. Tá? Eu vou olhar aqui, deixa eu ver aqui, para mim não errar. Tá. Como eu mencionei para vocês, o nome de Deus, onde eles não conheceram ele, como ele se apresentou para eles, né? É Senhor Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Ou simplesmente Jeová. Tá. Agora eu quero tocar num assunto assim. Essa palavra Jeová, o que ela significa? Se por extenso está dizendo que o nome de Deus é Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a gente já mata a charada. Jeová simplesmente quer dizer a palavra Senhor. Quando tu pronuncia na igreja Jeová, tu está dizendo Senhor, tá? Jeová, ouça a minha oração. Tu está dizendo Senhor, ouça a minha oração. Ou Jeová, escute a minha oração. Tu está dizendo Senhor, escute a minha oração. Tá? É uma forma correta de chamar o nome de Deus. Se tu disser Senhor Deus, o Todo-Poderoso, escute a minha oração, também tá válido, tá? Eu vou mostrar para vocês essa tradução da palavra Jeová em outras línguas, tá? Deixa eu acessar aqui que eu salvei. Onde que eu salvei? Eu já vou explicar aqui. Olha só. Jeová Nissi significa o Senhor é a minha bandeira, tá? Ele é original do hebraico. Jeová Rafa significa o Senhor cura. Êxodo 15:26. Jeová Jireh, tá? As pessoas usam muito essa palavra. Significa o Senhor proverá. Gênesis 22:14. Jeová Chamar significa o Senhor está aqui. Ezequiel 48:35, tá? Eu queria passar isso. Outro assunto que eu tinha que trazer sobre isso seria, vamos procurar aqui, tá? Se eu me atrapalhar, os irmãos têm um pouco de paciência, que tem muitas anotações aqui e eu tenho que me achar. Vamos ver aqui. Eu queria passar aqui, ó. Deixa eu ver. Olha que interessante, tá? Presta atenção. Ainda na palavra Jeová, como eu mencionei, ela é de origem hebraica, na tradução portuguesa. Mas temos outras línguas aqui, tipo, na língua africana, Jeová. Essa palavra Jeová é escrita diferente do que a gente escreve aqui. É com H e acento no O, tá? Jeová, tá? Deixa eu ver outra aqui que eu vou pronunciar, porque tem muitos aqui. Croata. Jeová, com H também, tá? Sem acento no O. O Jarvé.
Deixa eu ver uma que me chamou a atenção aqui, impressionante. Vai ser meio complicado, eu já tenho problema de pronunciar palavras, né? Indonésio, Yeurva, uma coisa assim, tá? Japonês eu não vou tentar, deixa eu ver, não sei o que aqui, tá? Eu não vou tentar, que os irmãos vão acabar rindo aí, então. Tá, mandarim chinês, Wa, tá? Também, tá, isso é tudo a questão da palavra Jeová, a tradução dela. Romeno, Lehova. Deixa eu pegar os mais fáceis aqui, tá, irmãos? Acredito que tem irmãos mortos de rir aí, mas é assim mesmo, tá? Eu mal consigo falar o português direito aqui. Vamos ver aqui se tem outro que chame a atenção. Barbaridade. E espanhol, irmãos, sou zero, tá? Mas também é Jeová, com H-O, acento no A final, tá? É Jeová mesmo. Swahili, ou Swahili, uma coisa assim. I com Y, tá? Iova. Tonganês, com J, tá? Jehová. Turco com Y, Ionova, Iova. Tá? Eu vou parar por aqui, senão os irmãos vão acabar morrendo de rir aí, não vão entender nada, e não é essa a ideia, tá bom, irmão? Então deixa eu fechar aqui essa tradução, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Que a palavra Jeová simplesmente é a palavra Senhor traduzido do hebraico. E ela em várias línguas ela tem o mesmo sentido. Jeová, Senhor, tá bom? Vamos passar aqui, deixa eu ver. Esse aqui a gente concluiu, né? Deixa eu ver. Bom. Bom, eu me perdi aqui. Só um pouquinho, irmãos, que eu já estou me achando novamente. Só deixa eu ver onde é que eu tinha que pular agora. Olha só. Tá, eu cheguei num assunto aqui, eu queria chamar a atenção. Teve um povo antigo, né, os israelitas, que era o povo de Deus, era considerado o povo de Deus, né, os herdeiros lá de Abraão, Isaac e Jacó. Só que esse povo foi escravo por 430 anos. Eles serviram, né, no Egito como escravo, eles estavam cativos. E aí então aqui no livro de Josué, capítulo 24 e versículo 17, tá? Acompanhe a leitura quem quiser, tá? Josué, capítulo 24, versículo 17, que diz assim: porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. Tá? A servidão é a causa da escravidão, no caso, eles estavam sendo escravizados, que nem eu mencionei. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amoreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. É que naquele tempo ali, irmãos, mesmo Deus fazendo tudo que fez por eles, tá? Moisés era o responsável, né, por direcionar esse povo. Deus falava com ele, dava ordens a ele e ele passava o povo. O povo era tão rebelde que ficou 430 anos cativo. Tá? E mais adiante nesses estudos a gente vai saber que mesmo Deus libertando esse povo, eles conviveram com Deus. Eles ficaram por 40 anos vagando no deserto e Deus alimentou eles todo esse tempo. Todos os 40 anos, nunca lhes faltou nada. Tá? Deus estava levando esse povo para a terra prometida, que eles chamavam, né?
Só que era necessário que eles passassem por provas, tá? Só que muitos não estavam mais acreditando. Por isso que às vezes demora as bênçãos a acontecer um pouquinho na vida da gente. Tu pede, as coisas não acontecem. O erro é que tu ora de costa pro altar, né? Eu mencionei lá que não se deve. Aí tu vai orar, creio eu, o resto da tua vida e Deus não vai te atender. O segundo é que Deus faz teste. Ele quer ver se tu é merecedor daquilo. É que nem um pai dando um presente a um filho. Se o rapaz foi, ou a criança foi mal no estudo, o pai vai judiar um pouquinho para que o ano que vem ele se esforce e venha passar de ano. Deus é assim, ele vai fazer um teste contigo, vai ver se tu é merecedor e ele vai te ceder, tá? Mas o que acontece? Muito desse povo se rebelou contra Deus. É interessante a passagem ali que Deus, eles conseguiam na época ver a Deus assim, em forma de fogo, né? Redemoinho de vento, e Deus cuidava deles, desceu um maná dos céus. Olha só, imagina tu comer uma alimentação que veio do céu, né? Codornas também foram enviadas para esse povo, porque eles estavam se queixando que não comiam carne. Olha só, o povo é terrível, né? Tá comendo ali o bolinho frito, em vez de ficar faceiro, que tem ainda o cafezinho por ele ter um bolinho frito, vai reclamar ainda que quer carne. Bom, Deus cedeu para eles. Irmãos, incrivelmente, esse povo ainda continuou rebelde. Tá? Não acreditava mais em Deus, brigava que Deus tinha abandonado eles, e eles estavam sendo totalmente sustentados naquela época, tá? Eu quero passar aqui então, um assunto aqui que eu quero tocar, é que quando eles estavam num mau tempo, vamos dizer assim no português, né, para o povão conhecer, quando eles estavam no mau tempo, estavam lá apertadão, lá, apavorado, né, escravos, apanhando, muitos sendo mortos, Deus era tudo para eles, pediram muito socorro, né? Aí eles colocaram aqui no capítulo 18, o Senhor expulsou de diante de todos nós, né, essa gente, até o amoreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Aí assim, quando Deus te presta socorro, Ele vira teu Deus, o teu Senhor, daí tu faz 500 promessas, né? E normalmente, quando tu começa a melhorar de vida, os teus problemas começam a passar, tu vai esquecendo de Deus aos pouquinhos. Quando Deus está te ajudando, tu ora todo dia, tu busca todo dia, tu estuda todo dia. Tá? Quando tá ficando bem, por isso que Deus não dá riqueza, tá? Ele não dá riqueza, te dá força nos teus braços, tá? Mas riqueza dificilmente, só se tu for um grande merecedor. Bom, o ser humano é assim por natural, tá? Ele esquece quando tu ajuda alguém e ele está precisando, ele te agradece, tu é bom para ele, tu foi a melhor pessoa que Deus colocou no caminho dele. Quando ele tiver as condições de ter o seu lar próprio, condições próprias de se sustentar, tá bem de vida, digamos assim, o que acontece? Ele simplesmente te dá as costas, não te visita mais, esquece de ti. Muitos saem falando mal de ti, mas eu morei com ele, me maltratou, porque não era assim. Eles acham que tu ajudando, tu tem que dar tudo que tu tiver na tua casa para eles. E mesmo assim, se tu desse até a tua casa, eles sairiam falando mal de ti, tá? Mas não podemos deixar de fazer o bem, tá? Temos que fazer o bem. Uma coisa que o cristão tem que fazer. É obrigação nossa amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas é limitado, tá? É que nem a questão do perdão lá. A gente deve perdoar 70 vezes 7 ao dia. Mas para aí, perdoar não quer dizer que necessariamente tu tem que voltar a conviver com essa pessoa. Tu cede o perdão e se afasta, entendeu? Tem gente que acha que no momento que perdoar, eu tenho que voltar a abraçar ele, ir na casa dele, conversar. Não, necessariamente não. Porque se ele já te fez uma vez, tu perdoou, a segunda vez perdoou, a terceira, irmão, eu acho que daí ele já não é um bom amigo, não seria um bom lugar para tu habitar, né? Perdoa e se retira, tá? Esse é o sentido do perdão. Tá, onde é que eu quero chegar aqui? Deixa eu ver, a gente vai num assunto e acaba indo para outro. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu tenho outra marcação. Aqui, interessante. No livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 22, tá? E versículo 32. 2 Samuel, capítulo 22,
versículo 32, está escrito assim: pois quem é Deus senão o Senhor? Ou seja, pois quem é Deus senão Jeová, que é a palavra Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Eu quero chamar a atenção para um item aqui, irmãos. Tá? Deus foi tão bom com o ser humano que quando diz essa palavra aqui, ó, que ele deu aos meus pés a ligeireza das corças, irmão, quer dizer assim, ó, Deus foi tão bom com nós que a força das nossas pernas, o nosso movimento de pernas hoje, que a gente consegue fazer, foi graças a Deus. Tudo que tu faz na tua vida, tu tem que dar graça a Deus. Quando tu se acordar pela manhã, tu tem que dar graça a Deus. Quando tu olhar pro dia, o dia tá feio, tá chovendo. Não, ele não tá feio. É a criação de Deus, tudo tu tem que agradecer. Se tá chovendo aqui hoje, e tu imagina lá no deserto, sertão, lugares que não tem chuva, que a pessoa implora por um pouquinho de água. Tá? Agradeça a Deus o que tu tem. Mas tá frio demais. Coisa boa, irmão, se tapa bem quentinho na tua casinha, por mais humilde que seja, tu tem uma casa. E os moradores de rua, irmão, pensaram nisso? Eu tive num ambiente de trabalho uma vez que eu via, quando eu chegava era uma obra, a construção civil, e tinha um senhor lá, um morador de rua, e um inverno muito frio, eu me preocupei com ele, só que eu não era novo, eu não tinha condições, nem tinha pensamento de como ajudá-lo. E infelizmente, quando eu passei num certo dia pela manhã para adentrar a obra lá, o homem tinha falecido de frio, irmão. E aí tu tem a tua casinha ali, faltando uns remendinhos para fazer, e aí tu reclama que a tua casa está feia, está destruída. Não é assim, agradece a Deus. Tem sol demais, agradece, tá? O sol é vitamina. Se não tivesse sol, não existiria vida. Aprenda a agradecer a Deus. Tá? Agradeça a Deus no pouco, é bíblico. No muito, Ele vai te abençoar. Tá? Eu queria dar uma passada também. Essa questão aqui foi do teu caminhar, da tua ligeireza. Deus é contigo até nos teus movimentos, no teu dia a dia. Tu corre porque Deus te deu força nas pernas. Tu caminha porque Ele te deu força nas pernas, tá? Eu quero dar uma passadinha aqui. Eu me perdi um pouco, eu não quero atrapalhar os irmãos. Um vídeo muito longo, eu vou dar uma passada rápida aqui, deixa eu ver. No livro de... Deixa eu ver se eu acho ele aqui pra gente acompanhar. Aqui já foi. Deuteronômios. Tá aqui, achei, nossa. Livro de Deuteronômios 8, capítulo 17 e 18, tá? Deuteronômios, capítulo 8, 17 e 18, que diz assim, ó, olha só, a mesma questão lá das pernas. Não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Vocês viram que a palavra é igual. Lá a gente falou de pernas fortes, rápidas, para ir lá no centro pagar as contas correndo, ligeiro, voltar ligeiro para descansar, ligeiro para o trabalho, sai correndo atrás dos teus filhos. É isso Deus que nos dá. A questão aqui dessa palavra, que diz, não diga no teu coração, a minha força e o poder do meu braço adquirir essas riquezas. Olha só, o crente às vezes serve a Deus, e aí ele luta lá e adquire um carrinho, uma casa melhor, um salário melhor, sobe na empresa lá, adquire um cargo melhor. Aí ele começa a se glorificar. Eu servi a Deus, mas graças a Deus eu batalhei muito, eu forcejei muito, eu trabalhei muito,
e consegui comprar minhas coisinhas. Usei muito meus braços, fiz muita força. Irmãos, olha só, quem te dá tanta força das pernas, do corpo inteiro, como teus braços, quem te deixou conquistar o que tu queria, tá? Não foi a força dos teus braços, foi Deus, Deus que colocou a força no teu corpo, Ele que colocou a força nos teus braços e permitiu que tu usasse para subir de vida. Porque tem muitos irmãos assim, ó, e vamos levar em consideração também, que vão para a igreja, né, pessoas saudáveis, tá? Não estou falando das pessoas que têm problema de saúde, pessoas saudáveis, jovens, tá? Às vezes que não quer nem limpar um pátio, um pai ou uma mãe, eles simplesmente chegam lá se queixando. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Pô, tu não tem porque tu não tentou, porque força nos braços tu tem, tá? Tu não tem que se encostar em ninguém. Se tu pegar um emprego, tu tem que aproveitar. Aproveita enquanto tu é novo, depois de velho tu não vai poder fazer muita coisa, né? E se nós der sorte de conseguir se aposentar, que hoje em dia vai ser bem difícil, né? É um meio que a gente vai ter de conviver com um salário mínimo, tá? E eu tenho convivido com esse salário, eu vou confessar para vocês, é terrível. É terrível tu ter que controlar a quantidade de um pão que tu vai comprar de manhã. É terrível tu ter que controlar no calendário o dia que vai terminar teu gás. Tá? É terrível, irmão, no salário mínimo. Então, quanto é novo, para a juventude mais nova, para os irmãos que ainda têm aí seus 30 anos, estão bem, 30, 40 anos estiverem bem, aproveitem a força que Deus deu nos braços de vocês. Trabalhem, tudo que vocês adquirirem vai ser abençoado por Deus. Mas não esquece, nunca diga para ninguém que foi tu que conseguiu trabalhar. Não, diz, Deus me deu força nos meus braços para mim adquirir as coisas que tenho hoje. Agradeço a Deus, tá? Vamos aprender sempre a agradecer a Deus. Até quando tu sai de manhã para o teu emprego, se mais atrasado que tu tem, nem que tu dá uma baixadinha de cabeça de Jesus, vá comigo. Coloca sempre Deus, sempre coloca Jesus na tua frente. É eles que vão quebrar os muros que vão aparecer no teu dia a dia. Sem eles, a gente não é nada, tá? A gente é apenas pó. Para vocês terem ideia, a gente foi feito do pó e ao pó vai retornar, como diz a Bíblia, tá? E é o que acontece, tu imagina o pó sem força alguma na musculatura, sem ossos, né, sem estrutura, seríamos pó. O vento ia nos varrer pro lado que quisesse. Assim somos nós sem Deus hoje, tá bom? Deixa eu ver o que eu tenho que passar para vocês. Tá. Eu queria confirmar com vocês. Tá, eu não tô. Irmãos, esse barulho, bom, até vou explicar pra vocês, tá? Meu computador é bem perto aqui do microfone e eu coloquei um coolerzinho novo, por isso que tá dando esses chiadinhos, tipo um ventinho mais forte no fundo do vídeo, tá? O segundo barulho que vocês provavelmente vão estar escutando é meu gato pulando na porta para abrir lá, para tentar entrar para dentro, tá? Aí eu vou tentar resolver esse barulhinho do cooler do computador, que também já está me incomodando, tá? Vamos dar um pulinho agora. Tá, aqui a gente já leu, né? Então a gente já viu, né, o nome de Deus, Senhor Deus o Todo-Poderoso, ou Jeová. Qualquer uma das palavras estão corretas, tá? Simplesmente a forma de falar que mudou. Tá, eu quero dar uma passada, irmãos. Eu acho lindo também nesse assunto de quem é Deus. Deus, como a gente sabe, é criador de tudo, né? Deus do princípio, meio e fim. Vai ser tudo com Deus. O princípio a gente já acompanhou. Biblicamente, né, no livro de Gênesis, capítulo 1, conta toda a fundação do mundo, né? E como foi criado o homem e mulher. Eu gosto muito dessa passagem. Tem uma novela aí que anda passando da Gênesis que tem batido bem e parece que tem um teólogo que eu gosto muito dos estudos bíblicos dele, que ele auxiliou essa criação, então parece que ela ficou bem original, tá? Não aconselho ninguém a estar olhando TV. Quem é crente, sabe o que é certo e o que é errado. Eu não condeno a TV e não salvo a TV, tá? Porque assim, ó, se eu disser pra ti assim, ó, não assiste TV como crente, tá? Vou tentar te explicar melhor isso aqui. Assim, ó, quando que ela se torna pecado na tua vida? A Bíblia diz que nós devemos ter a palavra de Deus sobre os nossos olhos, dia
e noite. E meditar nela para a gente aprender, porque se tu começar a se distrair, vai passar coisas em branco que tu vai começar a pecar porque tu não estudou. É nesse sentido que a TV torna-se um pecado. Por exemplo, hoje estou gravando o vídeo do estudo para vocês, e se me desse uma certa preguicinha e disser, não, eu vou gravar outra hora, vou deixar passar esse domingo, e eu fosse assistir TV, imediatamente pecado. Eu deixei a obra de Deus para me sentar na frente de uma TV. Tá? Que nem eu disse, eu não condeno e não favoreço. Outra coisa, nos dias atuais, a igreja não se defende porque ela não tem essa questão da TV. Tu não acompanha um jornal, tá? Eu conversei há muitos anos com um irmão, um conselheiro, né, da igreja, não vou mencionar o nome do ministério, e ele me explicou isso, né, que eu perguntei para ele, mas eu preciso de informação. Se eu vou defender a igreja, eu preciso saber quando que ela está sendo atacada. Aí eles para mim dizem, tu pode ler um jornal. Claro, podemos, tem vários jornais, mas eles são completos? Não, né? Ele fala, tu pode escutar um rádio. Também, o rádio dá notícias internacionais, né? No caso, vamos resumir, caso da África, onde é que ele passa? Internet e TV. São os dois lugares que tu consegue ver. Se tu conseguisse vir filtrar isso para utilizar como um bom cristão no dia a dia, não seria pecado. O problema é que o danado do irmãozinho se senta ali, esquece da palavra de Deus, vai lá curtir o seu videozinho no YouTube, vai olhar lá os seus pop-up que abre lá no cantinho, sabe aqueles pop-upzinhos, safadinho, né? E aí o que acontece? Já saiu, né, do caminho do Senhor. Se eu condenar a TV, eu deveria também condenar a internet, tá? Por isso que eu não gosto de mencionar esse assunto. Eu prefiro usar meu livre-arbítrio, sempre cuidando, né, filtrando o que é certo, o que é errado. Tá? Uma hora eu vou entrar nesse assunto biblicamente, tá? Tá na Bíblia o porquê que tu não deve assistir TV. A internet também, tá? Mas na internet eu consigo filtrar o que eu posso ver, tá? A TV também, irmão. Tu tá dando jornal, tu assiste jornal, agora bateu a novela, tu fica sentadinho, não se levanta e não vai estudar a palavra de Deus? Não entendi. Qual é a diferença, entendeu? E a internet é mais perigosa ainda. Tem os pop-up que a gente sabe, tá? Eu faz muito tempo que eu fiz curso de informática, e eu sei que abre muito pop-up ali, e jovens, principalmente curiosos, tem nego velhos aí pregando a palavra de Deus, que dá uma olhadinha no pop-up, já vê a senhorinha ali à vontade, né? Depois vai dar uns glória lá na igreja e oriando alabaias, né? Complicado isso aí. Outra coisa, uma hora também nós vamos ter que conversar sobre as línguas angelicais aí faladas, que a Bíblia não relata em momento algum isso, tá? Ela nos dá o dom de línguas. Uma hora eu vou entrar nesse assunto aí. Vamos conferir esse negócio aí, tá? Vamos entrar também no assunto dos profetas. Tem os profetas aí que profetizam. Eu profetizo a partir de hoje que tu vai estar... amanhã tu vai ter uma casa boa. Quando te disse que eu profetizo, te colocou na frente do nome de Jesus Cristo, na frente de Deus. Bom profeta, né? Vamos se ligar nesse negócio aí também. Primeiro que eu estou falando aqui, ó. Primeiro Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. TV, internet, riqueza, tudo, irmão, tudo. Que nem eu mencionei, saiu para trabalho, coloca Deus na frente, voltou ao trabalho, agradece a Deus o teu dia, agradece tudo, irmão. Tudo que tu puder, os momentos que tu puder. Eu sei que é difícil. Tá, mas vamos tentar, porque Deus acima de todas as coisas. Aí eu quero mencionar aqui um erro que eu vi uma vez, de um vaso, muito próximo de mim até. Tá? Uma vez ele comentou comigo, tem a passagem dos dízimos lá, que Deus derramaria a bênção, né, sobre as pessoas que dizimassem. Vamos entrar mais tarde nesse assunto também, sobre a questão do dízimo, se é válido o dízimo cristão ou era do povo que vinha de fora para sustentar a casa de Deus na época que o povo não tinha uma moradia exata, a igreja estava em movimento, tá? E o povo tinha que ser alimentado de alguma forma. Outra coisa, a Bíblia nos diz
a pessoa que trabalha no Evangelho, ele é digno do seu salário. Presta atenção, trabalhar é tu levantar às 8 horas da manhã, 7 horas, ir para a igreja, abrir a igreja, ficar lá até umas 5, 6 horas, ou até o meio-dia, trocar com um irmão, tu passa a ser digno. Agora, o momento que tu vai ali, aconteceu muito na igreja, tu cobra para uma pregação, tu cobra para tocar um hino para Deus, irmãos, isso aí não é de Deus. Tá, isso aí eu vou ver se acha daquele ligeirinho, tá, lá o vandalismo na casa de Deus que acontecia, que Jesus se revoltou, todo mundo tem Jesus por calmo, e aquele dia não, ele usou até o professor me chamou, o professor Giovanni, muito querido ele, me chamou a atenção essa semana na questão das abominações, né, que eu mencionei, que lá também na casa de Deus estava havendo abominação. E Jesus se revoltou tanto com a situação que estava lá, vendendo pombo, chutou tudo lá e quebrou tudo lá com um tipo de chicotinho que eu não me lembro o nome. Era como se fosse um chicote, tá? Não era um chicote, não saiu chicoteando, né? Era tipo umas tranças, uma coisa assim. Uma hora eu pego direitinho e passei. Jesus se revoltou. Tá? A casa de Deus é casa de oração, de adoração, casa de Deus, não é lugar para tu estar vendendo feijão gigante, não é lugar para tu estar cobrando porque tu cantou um louvor bonito, tá? Tu escolhe, se tu vai trabalhar na obra decentemente, com horário, durante uma semana ou dias intercalados, tu é digno. Mas se não, o que tu fizer é de graça, tá? De graça tu ganhou, de graça tu tem que dar, tá? Na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus foi feita. Eu tenho prazer, se me convidar para ir pregar, irmãos, eu gero estudo durante uma semana, às vezes, para mim levar uma palavra boa, porque eu tenho prazer, porque eu recebo bem. Irmãos, eu aprendo, assim como vocês. Eu aprendo. Eu aprendi muito. Eu vi um rapaz uma vez na igreja pregando sobre Davi, que eu me apavorei. Eu nunca tinha visto aquilo lá. Tá, vamos terminar o assunto, senão vai virar... vamos sair do conteúdo aqui. O que tem acontecido? Por que eu quero passar nesse livro de Gênesis? Tem por título assim, ó, Gênesis capítulo 1, a criação dos céus e da terra, e de tudo o que neles há, nos dois, céu e terra. Eu quero chamar atenção para isso aqui, irmãos, muita atenção. A criação dos céus e da terra foram criados separados, tá? E de tudo que neles há, tá bom? Eu quero bater num item aqui, ó. Aqui, eu não vou mencionar para o vídeo não ficar muito longo, os irmãos leiam, é a criação do mundo, Deus do princípio lá, né? Mas eu quero um item chamar a atenção de vocês. No Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Que diz assim, ó. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tá? Presta atenção. Nós estamos falando aqui no livro de Gênesis da criação do mundo. Todos os animais, árvores, céu, terra, mar, enfim. A última criação que Deus fez para completar, eu acho lindo essa passagem de Gênesis, 7 dias, né? Daí tu diz, mas será que Deus realmente fez isso 7 dias? Irmãos, isso não podemos dizer, né? Biblicamente sim. Só que um dia para Deus é como um ano, e um ano como um dia. Então o tempo de Deus para o nosso é diferente. Deus faz coisas assim incríveis, com tempos incríveis, tá? A gente nunca sabe exatamente. De repente tu esperou uma benção aí 10 anos e para Deus foi 10 minutos, entende? É diferente o tempo de Deus para o nosso. Até porque nós temos um tempo limitado, tá? Nós viemos do pó e ao pó retornaremos. Bíblico, tá? Aí tem a questão da salvação lá, por isso que eles perseverar até o fim, vai ganhar a bênção lá da ressurreição, né? Novos corpos, né? E quem estiver vivo, corpos transformados, né? Para conviver com Deus, tá? Então, como criou Deus o homem
e a mulher, né? Era isso aqui que eu queria passar. Eu ouvi esse um abençoado uma vez falar pra mim: ah, mas eu sou dizimista na casa de Deus e eu pedi uma coisa para Deus e Deus não está me dando. Mas eu vou botar Deus contra a parede porque Ele tem que me dar. Irmãos, presta atenção no erro. Anjo é uma coisa, tá? Anjos são os filhos de Deus. Nós somos criatura, nós somos criados por Deus. Nós não somos anjo, nós somos humano, tá? Como é que pode tu, sendo criatura ou criado de alguém, digamos que tu sirva a Deus, seja criado, né? Como é que tu pode botar o teu Criador contra a parede colocar Deus, irmãos? Olha só, colocar Deus contra a parede. Que palavra terrível. Sabe? Parece que é um deboche, parece que estão pedindo para Deus tocar um dedo neles. Deus só encostar o dedo em ti. Tu vai perder lá a forcinha das tuas perninhas, tu vai perder a forcinha dos teus bracinhos, tu vai virar pó novamente. Tá? Não se pode colocar Deus sob pressão. Ele sabe que tu merece no tempo dele, tá bom? Não vamos mais fazer isso. Tá? Bom, o que eu queria passar mais? Vamos ver se eu salvei mais alguma coisa interessante, que na verdade a palavra de Deus é interessante em tudo. Deixa eu ver aqui se eu acho lá em Apocalipse aqui, irmãos. Só deixa eu dar uma olhadinha que eu tenho uma anotação que eu queria passar em Apocalipse. Referente também ao nome de Deus lá. Só a confirmação, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixa eu ver se acha. Aqui, ó. Interessante. Eu achei que no meu livrinho de anotação outras palavras que a gente usa para se direcionar a Deus também é uma forma correta, tá? Altíssimo, né? Quando tu coloca Deus como Altíssimo, Senhor Deus ou Altíssimo Deus, né? Tu coloca ele num nível que ele gosta, né? Ele se sente à vontade. Criador, olha só, Criador dos céus e da terra, né? E é verdade, a gente passou no livro lá agora. Tem pessoas, a Bíblia também relata, Senhor, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó, também é aceitável. Senhor de Israel, né? O Senhor, ou Jeová, como eu mencionei, né? Redentor, Pai, Rei, Rocha. Tem muita gente que ora, Senhor, meu Deus, a minha rocha, o meu baluarte. Baluarte quer dizer lugar seguro, tá? Santo de Israel, né? Tá. Olha que interessante também que eu tinha anotado aqui, tá? Eu uso muita anotação, viu, irmãos? Eu tenho passado direto para os vídeos não ficar muito longo, porque se eu for explicar direitinho não dá mais de hora, então, e eu não quero fazer isso. Com o tempo a gente vai se adequando. Qualificações de Deus, olha, Deus tem qualificações também, né? A gente não tinha pensado nisso. Quais serão elas? Vou mencionar algumas aqui, ó. As qualificações de Deus: zeloso, Deus é zeloso, ele zela pelo que ele ama, tá? Compassivo, tá? Eterno, fiel. Essa questão da fidelidade de Deus é muito linda, né? Porque ele é fiel, sim. Deus que tu seja também, tá? Mas se ele fizer uma promessa para ti e tu se comportar direitinho, ele é fiel, ele vai cumprir o que ele te prometeu no tempo dele. Justo, olha só que bonito. Justo, Deus é justo. Ele é justiça. Ou seja, ele vai te tratar dentro do que tu produzir. Se tu for bom, ele vai ser justo contigo na bondade. Se tu for mal, vai te tratar da forma correta com o necessário para te corrigir, tá? Essa é legal. Misterioso, verdade, a gente viu aqui nos nomes dele, né? Ele é misterioso, tem coisas na Bíblia Sagrada que ele não nos permitiu saber. O ser humano, se souber demais vai fazer besteira. Até a queda do homem, falei com o professor Giovanni uma vez, houve essa queda porque o homem foi teimoso, em vez de obedecer a Deus, como sempre, foi obedecer a serpente.
e ele tocou no fruto do conhecimento, né? Esse conhecimento que hoje temos do bem e do mal, tá? Porque se o homem tivesse tocado na segunda árvore, que era o da vida eterna, irmãos, imagina a maldade, a gente já morrendo, tendo um tempo de vida, já há maldade, imagina uma maldade eterna feita pelo homem. Olha, não teria mais saída, sinceramente, eu acho que não teria mais saída, porque tu nunca ia morrer, ia te esfaquear, tu ia brigar com outro, nunca, não, sabe, vida eterna, seria complicado, tá? Poderoso, tá? Deus muito poderoso, a gente sabe, porque até a ciência agora está reconhecendo que existe, ou houve, de alguma forma, algo poderoso para criar o universo. Tá? O Big Bang lá, até o professor uma vez comentou com nós, e eu contestei ele, eu disse para ele, e se foi Deus que criou o Big Bang para que houvesse a humanidade, né? É teoria, a ciência é contra o evangelho, é assim que funciona, não adianta. Só que as duas partes não conseguem comprovar isso, né? A gente tem pela fé a crença em Deus pela Bíblia Sagrada, que foi os relatos antigos, né, que ficaram para nós, tá? Deixa eu ver. Que tudo conhece, tá? O que eu quero dizer nisso? A questão aquela que eu mencionei, acho que no vídeo 2, não sei se o vídeo 1 ou o vídeo 2, que Deus conhece a tudo e a todos. Ele olha direto para o teu coração. Ele não olha para quem tu é, a tua forma física, a tua beleza, a tua feiura, enfim. Ele olha para o teu coração e ele conhece. Tu te esconde do pastor da igreja, tu te esconde de qualquer irmãozinho que tu passa na rua, tu ajusta até a gravatinha ou a camisa, fecha o último botãozinho quando tu vê um irmão vindo na rua, e chega em casa, tu anda lá peladão, anda à vontade, Deus está te vendo. Tá? O cristão, na hora de ir para o seu leito dormir, não é aconselhável que ele esteja nu. Tá? É bom que esteja, sei lá, um pijaminho, uma coisinha mais leve, tá? Porque tem anjos que nos protegem pela madrugada. E o anjo não é permitido ele te acompanhar nu, tá bom? Olha só, outra coisa. Santo, Deus é santo. Sempre, sempre foi e sempre será. Santo, tá? Outra coisa, único, tá? Deus é único. Em várias religiões, a questão da tradução da Jeová, tem religiões que procuram Deus de outra forma, porque assim eles acham que é que nem nós. Nós cremos no Deus vivo porque a gente sente Ele e a gente tem a Bíblia como referência. Mas será que nós, na nossa religião cristã, estamos corretos? Será que estamos adorando ao Deus certo? Por isso que existem várias religiões. É a questão de crença, né, do ser humano. Tem várias religiões que crê que a forma que ele está adorando está levando ele a Deus, tá? Mas esse que é o problema, são pessoas enganadas às vezes, tá? Porque tudo que leva a Deus é bom. O momento que tu começa lá a receber, por exemplo, umas galinhazinhas lá para puxar o pescocinho, tirar o sangue do bichinho lá para matar alguém, será que é o caminho correto para Deus? Onde é que ficou o mandamento, amar o teu próximo, não matarás? Presta atenção nisso, tá? Não estou condenando você, só estou ensinando. Toda religião que leva para o bem, para o conhecimento de Deus é bom. Agora, o momento que vinha agora, imagina chegar alguém para mim, irmão Davi, ora lá para matar o irmão aquele lá que eu briguei com ele. Irmão, tá certo? Será que é o Deus certo que eu vou orar? Não, né? Oxi. Deus vivo, tá? Que nem eu mencionei, ele é vivo. Jesus ressuscitou e Deus também é vivo. Ou melhor, os dois, tá? Ambos são vivos, tá? E grande prazer deve ter Elias, né? Que também está lá em vida. Não morreu para ir para o céu. Foi arrebatado, ou melhor, bom falar disso. Foi elevado aos céus pelo um redemoinho. Elevou-se aos céus pelo redemoinho. O povão aí, os antigos, estão pregando que foi uma carruagem de fogo. Não foi verdade. A carruagem de fogo veio para separar Elias e Eliseu. Porque Eliseu era muito apegado a Elias, tá? E essa carruagem passou entre eles para que eles se apartassem, porque Eliseu não queria largar Elias, né? E aí vem um redemoinho, leiam na Bíblia lá, procura, não sei, agora não anotei o livro.
não estou lembrado do livro. Ele foi elevado aos céus, elevado, ele não foi arrebatado. Tem gente que diz que é arrebatamento, elevação, é tudo igual, tá? Eu não sei, eu sei que diz a Bíblia que ele se elevou, assim como Jesus também, quando partiu ali os últimos dias, os últimos contatos que ele teve depois de ressuscitar com os discípulos, ele também se elevou até as nuvens, uma nuvem veio e cobriu ele, tá? Elevação. E aí foi o que aconteceu, e os caras pregam que foi, Elias entrou, eu acho que eles pregam quase assim, irmão, Deus me perdoe, que a carruagem só faltava ter parado, carruagem de fogo, Elias entrou lá para dentro, né, se sentou, pegou os cavalinhos e foram embora. Não foi, pecado, no primeiro vídeo expliquei isso aí, tá, foi elevado aos céus pelo um redemoinho. Quero chamar a atenção para encerrar aqui, acho que o último assunto, que me veio à cabeça agora. Vão dizer para mim assim, ó, mas Davi, a Bíblia, já disseram, irmãos meus, companheiros, muito querido, até ele me chamou atenção nesse assunto. Foi ele que me abriu a mente sobre isso. Nós éramos companheiros, o meu falecido amigo, o irmão Lauro, a esposa da irmã Júlia, muito querido eles, tá? Adoro eles, ela e a família dela, porque ele partiu. Deve, com certeza, estar tocando a guitarrinha, a gaitinha dele nos céus, né? E nós era companheiro. Um dia nós conversando, ele disse para mim, irmão Davi, o que tu acha da passagem que diz se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanha? Eu disse para ele, é isso que a Bíblia diz, irmão. Quando ela diz para nós que se nós tivéssemos, é que nós está dizendo que nós nunca vamos chegar a essa fé. Porque se realmente nós tivéssemos essa capacidade, essas condições, né, de chegar nessa fé, se nós desse a ordem à montanha, ela se moveria. Aí ele ficou bravo, ele disse, não, mas se Deus criou a montanha ali, não é para mover sim, irmão. É aí que eu estou tentando dizer, é que Deus está dizendo para ele que nunca nós vamos chegar nessa capacidade de fé. Tá bom. Daí ele me puxou a orelha. Disse, irmão Davi, a gente tem que interpretar a Bíblia espiritualmente. E eu não concordei. Não concordei porque a Bíblia é bem cara. Olha só, irmãos. Por quê? Para tu chegar no nível espiritual de contato com Deus, tu tem que aperfeiçoar primeiramente o teu lado carnal. Tu não pode interpretar a Bíblia somente espiritual. Ela também te ensina a tua parte carnal, ou seja, no teu dia a dia, que nem eu mencionei no segundo vídeo, se não me engano, de como se comporta um crente, né? Vamos resumir nos 10 mandamentos, interpretando ela espiritualmente. Não matarás. Olha só. A Bíblia, então, espiritualmente, diz para mim não matar ninguém. Carnalmente eu posso matar? Foi o que eu mencionei com esse irmão, né? Esse irmão Lauro, será que eu estou errado? E ele ficou meio assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento. É só espiritual? Não, é carnal também, tá? Para ti, olha só, para ti chegar ao céu, tu tem que amar e não matar o teu próximo carnalmente, para espiritualmente tu tá purificado para alcançar a glória de Deus. Deus não vai aceitar um assassino lá. Ele não vai aceitar uma pessoa ruim de coração, tá? Provérbios diz que aquele que não trabalhe, que não coma. Então é espiritual? Carnalmente eu posso dormir o dia todo? Não, tu tem que ter um ganho, irmão. Se tu não tiver um ganho, tu vai dizer que Deus não está te sustentando e que tu serve a Ele e quer maná do céu. E não está funcionando assim, ainda mais nessa época de pandemia. Tá? O mais que vai cair na tua cabeça nessa época é chuva mesmo. Tá? Por que, irmão? Não, a questão é que antigamente Deus habitava no meio do povo. Hoje, infelizmente, o povo se afastou de novo, como o povo do Egito de Deus, e está se afastando mais. E aí está essas pestilências aí, é para o povo se dobrar novamente. Temos que nos dobrar novamente para Deus, só assim para Ele nos socorrer, tá? Vamos prestar atenção. Então é com esse assunto que eu quero finalizar esse vídeo, tá? A questão que a Bíblia é traduzida carnalmente, para depois espiritualmente tu alcançar o nível de salvação, tá? Tem vários assuntos ali, que a gente não vai mencionar, o vídeo vai ficar muito longo. Eu quero agradecer a todos os irmãos que me acompanharam ou que irão me acompanhar nesse estudo bíblico, tá? Eu pretendo trazer outros pregadores da palavra de Deus com outras ideias, outros pensamentos, assim que possível, tá bom? Eu até já tenho um convite aí do meu irmão, vamos ver, a resposta dele é sim, vamos ver o estudo, se Deus aprovou, né, que ele disse que ia orar a Deus,
Amém, amém. Né? Cada um trabalha da sua forma. Eu acho que tem que ser feito de alguma forma. Ou outra tem que ser feita. A palavra ide e pregar o evangelho a toda criatura. Tá? E tem pessoas que, inclusive, aconteceu, só para encerrar, pediu uma oração uma vez para um irmão, ele disse que não estava preparado para orar. Um crente dizer que não está preparado, será que realmente está na igreja certa? Irmão, quando tu é um crente, tu tem que estar preparado 24 horas por dia. O diabo ele não vai deixar um segundo para te descansar. Qual é o soldado que dorme e sai vivo de uma batalha? Não pode, tá? O crente está sempre preparado. Outra coisa também que tem a mania de mencionar, eu não estou com a minha roupa adequada. O crente não tem roupa adequada, irmão, fora da igreja. O crente fora da igreja ele é um soldado, mesmo sem a armadura dele, é um soldado. Né? Um policial militar sem a farda dele não deixa de ser um policial militar, ele continua sendo. Tá? Vamos corrigir isso aí, tá? Tem gente que não ora porque esqueceu a Bíblia em casa, o outro não ora porque não está lá com o seu terninho, o outro não ora porque é muito longe para ir, o outro não... o crente sempre inventa uma coisa. Aí lá na igreja tá, como eu falei, né, línguas lá, né? Não vou mencionar aqui, senão vou dizer que eu estou blasfemando quando o Espírito Santo. E aí eu quero entrar nesse detalhe das línguas dos anjos, tá? Mas não hoje, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, vocês acompanhem aí. Se tiver algum assunto também que vocês querem que eu traga para me ajudar nos meus estudos aqui, porque eu também vou aprender, tá? Vocês me pedindo alguma coisa, eu aprendo. Tá? Lá da criação do mundo ainda não encerrou. Acho que semana que vem, se não me engano, é Páscoa, né, irmãos? Eu vou tentar gerar um estudo em cima da Páscoa. E depois eu vou voltar para Gênesis, que eu quero passar umas ideias lá, a questão do dilúvio, tá? Mas vamos começar devagarzinho, tá bom? Até a próxima, um bom dia a todos. Agradeçam a Deus pelo dia, pela noite, pela família. Orem a Deus e orem em meu favor, tá? Agradeço a todos. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Amém?